8h05 pelo horário de Brasília, a gente volta a estabelecer contato com a nossa reportagem em Minas Gerais para falar daquela grande ação contra uma quadrilha que comandava ações do chamado Novo Cangaço, né, uma ação policial. O Lucas Catapreta traz as informações para a gente. Lucas, bom dia. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes e para quem acompanha a nossa live. Este caso que foi superlativo por todos os números envolvidos, né? 26 pessoas mortas nessa ação das polícias militar aqui de Minas Gerais e rodoviária federal, lá em Varginha, no sul do estado, uma grande quantidade de armamentos e de armas também apreendidos, além, é claro, dos efetivos dessas polícias que participaram dessa operação. Logo mais, às 10 horas da manhã, deve acontecer uma coletiva de imprensa no IML aqui de Belo Horizonte, para onde estão sendo trazidos os corpos dessas 26 pessoas que foram mortas nessa operação de ontem. Explicando para quem está chegando agora, o que aconteceu, não é, ontem, neste caso, ainda durante a madrugada de domingo, as polícias militar e também a rodoviária federal fizeram um cerco a 2 sítios na zona rural de Varginha, cidade do sul, aqui de Minas Gerais. O baixo movimento nos locais levantou suspeitas, como explica a capitão e porta-voz aqui da Polícia Militar de Minas Gerais, Laila Brunella. Vamos ouvi-la. Essa é uma operação que envolve a Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia Federal. As nossas inteligências se comunicam e essa quadrilha vinha já sendo monitorada há algumas semanas e havia informações a respeito dessas quadrilhas poderem atuar aqui no sul de Minas. Foi quando foi montada essa operação conjunta para que a gente pudesse antecipar essa ação e evitar que algum civil, por exemplo, fosse feito refém ou viesse a óbito, como já aconteceu em outros estados. Bom, o comandante do BOP, o Batalhão de Operações Especiais, o tenente-coronel Rodolfo César Morotti, fala que no cerco aos sítios, os policiais foram recebidos a tiros, por isso eles precisaram revidar. No momento da abordagem, definidas as táticas de abordagem pelo BOP e pelo GRR, fomos recebidos a tiros pelos militares. Os militares precisaram revidar a injusta agressão para proteger a sua vida. Então, acredito que o sucesso da operação ela se dá ao passo de uma grande ação criminosa que poderia ter danos incalculáveis à cidade e às pessoas. Ela foi respondida com uma ação integrada, precisa, onde nenhum policial e nenhum civil inocente foi ferido. Bom, na coletiva de ontem, as autoridades que participaram dessa conversa com a imprensa falaram que todos esses envolvidos eram criminosos e que houve socorro a eles após este confronto, mas que nenhuma dessas 26 pessoas resistiu. Todos os 26, segundo as autoridades, morreram lá no local dos confrontos, nesses 2 sítios que ficam próximos, lá na cidade de Varginha. Nesses sítios foram apreendidos vários armamentos e também muita munição. Trazendo aqui para o nosso ouvinte, inclusive teve uma pistola .50, que é um armamento exclusivo, de uso exclusivo das Forças Armadas e que pode ser usado, inclusive, para abater helicópteros e aeronaves a baixa altitude. Também foram apreendidos fuzis, coletes balísticos, granadas, 10 carros roubados, além de muita munição. Quem está acompanhando a nossa live está vendo parte desse material que foi apreendido. Segundo as investigações, a suspeita é de que esse bando do chamado Novo Cangaço, que recebe esse nome justamente pela truculência nessas abordagens, nessas ações criminosas, eles iriam atacar o setor retaguarda e tesouraria do Banco do Brasil em Varginha, na mesma cidade, portanto, que é uma unidade do Banco do Brasil que faz a distribuição de dinheiro para outras cidades lá da região. Falando sobre essas repercussões após essa grande ação aqui em Minas Gerais, o governador Romeu Zema foi apenas às redes sociais elogiando o trabalho da Polícia Militar aqui de Minas Gerais, chamou os policiais que participaram da ação de heróis. Ainda no campo das repercussões, o secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco, chamou a operação de sucesso. Era, obviamente, uma organização criminosa que pretendia praticar aquilo que se convencionou a chamar de Novo Cangaço, agora no feriado, na cidade de Varginha, aqui no interior de Minas Gerais, e foi possível antecipar a ação desses criminosos e impedir que, obviamente, a cidade passasse pelo terror que as outras cidades vêm passando nesses últimos anos. Então é uma ação de sucesso, uma ação vitoriosa das forças policiais que, agindo de forma integrada, impediram, na verdade, que mais uma infração penal dessa gravidade fosse praticada aqui no estado.
Bom, já para a presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a deputada Andréia de Jesus, do PSOL, a investigação agora vai ser necessária para apurar possíveis excessos que foram cometidos. A parlamentar também foi às redes sociais dizendo que operações bem-sucedidas não resultam em mortes. Então, ao longo dessa segunda-feira, além dessa coletiva da Polícia Civil, a gente vai aguardar também os pronunciamentos, os posicionamentos oficiais das outras autoridades aqui de Minas Gerais, explicando mais detalhes deste grande trabalho que foi realizado lá no Sul Mineiro, Carla e Sheila. Bom, Lucas, eu queria perguntar, você está trazendo todas as repercussões, né, claro, com relação à população, né, qual é o tamanho de Varginha exatamente, como é que as pessoas, porque tudo isso aconteceu em 2 chácaras, certo? Na cidade, as pessoas viram algum tipo de movimentação, ouviram tiros, como é que está agora o ânimo de Varginha, como é que as pessoas, eu imagino que se a gente está falando sobre isso em São Paulo, em outros estados brasileiros, eu posso imaginar na cidade, né, o que essa ação policial não provocou. Pois é, não, Varginha é uma cidade de porte médio, Carla, 130, 133 mil habitantes, se não me engano, mas toda essa ação aconteceu em uma zona rural, e zona rural mesmo, inclusive no limite com a cidade de Três Corações. Ontem, inclusive, conversei com pessoas, com jornalistas que atuam na cidade e eles estavam me explicando isso. Apesar do susto, né, claro, pela repercussão da ação, essa quantidade de mortos, não houve ali na área urbana da cidade, nas áreas mais habitadas, nas áreas mais populosas, nenhum tipo de participação de civis ou mesmo as pessoas acompanhando esse deslocamento das polícias, toda essa ação envolvendo esse forte aparato policial, justamente por ter acontecido nessa zona rural. Mas é claro que a repercussão imensa entre as pessoas, mas mais também, Carla e Sheila, um alívio de a polícia ter conseguido evitar uma ação que poderia ter acontecido na cidade, porque aí sim, essa unidade do Banco do Brasil que poderia ter sido atacada, fica na área mais central, fica na área urbana da cidade lá do sul do estado, e caso esse grupo do Novo Cangaço, do chamado Novo Cangaço, realmente fosse atacar essa unidade, aí sim seria provavelmente um começo de semana de caos para a população urbana da cidade de Varginha. Pois é, a gente lembra, né, das imagens de Araçatuba, recentemente, de outras cidades brasileiras. É terror, é pânico na cidade inteira, de fato, né? A cidade fica sitiada, pessoas são feitas reféns ali, são usadas como escudo humano. Que bom que essa ação não se concretizou. Fala, Lucas. Não, inclusive ontem mesmo, nessa coletiva de imprensa, as autoridades falaram que este grupo muito provavelmente é o mesmo que já havia atuado em outras localidades do país, lá em Criciúma, no interior de Santa Catarina, Araçatuba, aí no interior paulista, e também em Uberlândia, a cidade grande, não é, aqui do Triângulo Mineiro. Então, todas cidades médias, então este grupo, esse bando, já teria uma expertise neste tipo de ação criminosa, não é? Uma forte mobilização, uma grande quantidade de armamento, e essa capacidade mesmo de tocar o terror, não importa o tamanho da cidade. Então, segundo as autoridades aqui de Minas Gerais, o que foi evitado foi justamente isso, esse terror, porque este grupo iria sim atacar, ou muito provavelmente iria sim atacar essa unidade do Banco do Brasil na cidade de Varginha, mas todo este bando morreu ontem neste enfrentamento, ainda segundo a polícia. Lucas, obrigada pelas informações. A gente, né, fica, como eu disse, aliviado por não ter acontecido essa ação do Novo Cangaço, que poderia colocar a vida de muita gente, de uma cidade inteira, em risco, né? E agora, entenda, você ouvinte da Band News FM, entenda o que eu vou dizer, tá? Não é defender bandido, não é coisa nenhuma nesse sentido. Mas são 26 mortes. É algo que não se vê todo dia em uma ação policial ou em nenhuma outra circunstância no Brasil. É preciso apurar se todas essas mortes aconteceram em situação de confronto, se não há alguém que já estava rendido ali e eventualmente acabou sendo baleado. E, inclusive, ontem o próprio Narley Rezende levantava, né, esse questionamento de se alguém tivesse sido detido com vida, talvez poderia ajudar nas investigações, trazendo informações, né, ajudar a dar um passo à frente, descobrir quem são as outras pessoas, porque essa quadrilha, esses 26 que estavam envolvidos, eles atuariam ali na ação em si, mas tem muito mais gente envolvida, né? Normalmente com inteligência, com informação, gente infiltrada, então talvez isso poderia colaborar também com as investigações. É preciso sim apurar em que condições se deram essas 26 mortes.
E aí não tem ninguém protegendo o bandido, não. A gente quer só que a ação seja legítima o tempo todo. Lucas, valeu pelas suas informações. Mais tarde a gente conversa mais, tá bom? Com certeza. Até mais. Valeu. Valeu, até.